Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Designer Trainer Online, um canal voltado para informática e tecnologia. Ao assistirem nossos conteúdos, façam comentários, dando sugestões, deixe um like clicando na mãozinha para gostei, compartilhe com seus amigos os nossos vídeos e inscrevam-se no nosso canal para que possamos melhorar cada vez mais com novas videoaulas para vocês. Curso de CorelDRAW 2021. Nessa 21ª aula, nós vamos estar aprendendo como trabalhar com textos artísticos e textos parágrafos. Nessa aula, nós vamos começar a trabalhar com alguns procedimentos para começarmos a criar algumas coisas, tá? Como um projeto qualquer que nós possamos criar. Então, para começar, nós vamos aprender a trabalhar com texto. Nós temos dois tipos de texto, o texto parágrafo e o texto artístico. Vamos começar pelo texto artístico. Observe que aqui, na barra de ferramentas do CorelDRAW, tem a letrinha A. A letrinha A representa os textos. Observe, nós temos duas setinhas aqui, tá vendo? Essas duas setinhas estão representando o texto, que podemos usar também a tecla F8, e tem a tabela, que não é o que nós vamos conversar agora. Depois vamos falar sobre tabela. Então nós vamos clicar nessa opção aqui de texto. Observe que o cursor ficou uma cruzinha com a letra A. Quando eu der um clique dentro da minha área de trabalho, que é essa parte branca aqui, como se fosse um papel, vou dar um clique. Olha que o cursor está piscando. Aquilo é um cursor de texto. Então eu vou digitar aqui, curso de CorelDRAW 2021. Olha lá, está escrito lá, curso de CorelDRAW 2021. Eu digitei uma frasezinha, não foi um texto propriamente grande, né? E o que acontece? Quando eu clico em cima dele, observe que ele aparece para mim uma seleção. Tá vendo essa seleção? Vamos ampliar aqui para a gente ver melhor. Ele apareceu uma seleção. Então, quando eu clico aqui, vocês observem que ele tem um X aqui no meio e está selecionado. Quando eu tenho um cursor sobre esse X, eu posso mover esse texto que eu fiz para qualquer lugar. Por isso que ele é texto artístico, porque eu posso estar trabalhando ele como eu quero. Então, dessa forma, eu digito e posso estar manipulando ele, movimentando onde eu quero. Ok? Uma outra opção que eu posso fazer é, deixando ele selecionado, eu mudar o tipo de fonte que vai ser usado. O que é um tipo de fonte? Fonte, quando se fala em fonte, na parte de designer gráfico, fontes são os tipos de letra. Então ele está selecionado e aqui eu escolho a letra que eu quero. Ó, eu tenho várias letras. Conforme eu for passando o cursor em cima, ele vai mostrando para mim, ó, como é que vai ficar. Estão vendo lá, ó, como é que funciona. Então você vai escolhendo qual a melhor fonte para o seu trabalho. É claro que quando a gente começa um projeto, quando nós temos um projeto de desenvolvimento, o assunto é muito importante para que nós possamos estar definindo qual é a fonte que vai ser usada. Para cada tipo de assunto, nós temos fontes adequadas. Se eu clicar aqui nessa setinha, ó, eu posso estar rolando para ver mais fontes. Ó. E quando eu clico numa fonte, ela vai colocar a fonte naquilo que eu quero. Tá? Essas fontes que a gente vai colocando, elas vão ficando registradas aqui. Ó, no momento, a fonte que nós colocamos foi essa aqui. Ó, esse tipo de fonte aqui. Mas eu vou escolher outra. Ó, vou vir aqui e vou escolher outra. Ó. E nessas fontezinhas também, nós temos umas setinhas. Essas setinhas, ela nos dá outras opções. Então, eu tenho, por exemplo, essa fonte aqui, Bell Gothic Stage, né? Bell Gothic Stage. Essa fonte, ela tem ela em bold e negrito e tem também em regular preto. Observe que são duas fontes diferentes, ó. Tá? São dois tipos, é a mesma fonte com estilos diferentes. Tá vendo? A light geralmente é uma fonte mais leve e a regular é um pouco mais
forte, né? Então assim eu posso estar terminando com a fonte que eu quero. Nós podemos também, através da setinha aqui, ó, ir clicando e a setinha vai descendo e vai mostrando como é que funciona as fontes, quais são as fontes que estão sendo apresentadas. E no momento que você escolher uma, no momento que você achar que uma se adapta ao que você está fazendo, que você gostou, você simplesmente dá um clique sobre ela e ela vai aderir ao seu trabalho. Outra coisa que podemos fazer também, que é interessante nessa fonte artística, é mudar a cor dela. Aí nós temos que vir na paleta de cor, aí a paleta de cor aqui na setinha para cima, tá? E na setinha para baixo, ela nos proporciona várias cores aqui, ó. Tá vendo? Tem várias cores, tá? Eu posso escolher uma dessas cores aqui, eu vou escolher a cor vermelha. Simples assim, ó. A cor ficou vermelha. Ah, não gostei, quero uma rosinha. Ficou rosa, azul. E assim eu vou escolhendo a cor que eu desejo aqui na paleta, tá? Essa paleta, ela pode subir para mostrar mais coisas, né? Ou pode descer através das setinhas que ela tem nas extremidades dela, tá? Vou colocar aqui uma cor vermelha. Tá lá, nós vimos fonte e nós vimos cor. Nós podemos também estar usando o tamanho dela, ó. Ó, tamanho 24, tamanho 25, 170. Então vai depender do que você está fazendo, tá bom? Vou dar um F4, vai mostrar todo o meu conteúdo que está sendo editado, ok? Vou mudar aqui para o padrão, que é, tá vendo aqui, ó, aqui tá botando aqui, ó, qual é a porcentagem dessa tela. Vou botar a normal, que é 34, tá? Esse é o tamanho normal da nossa tela, tá bom? Então tá aqui, fizemos isso. Outra vantagem que nós temos com o texto artístico é que se nós quisermos aumentar um pouquinho, basta selecionar e puxar nas extremidades da seleção dela. Na verdade, quando se cria um projeto, isso não é muito aconselhável. Por quê? Porque você está mudando, alterando as características de tamanho dela. O ideal é você estar mudando aqui o tamanho exato aqui na barra de tamanho de fonte, que é o ideal. Tem gente que às vezes precisa de um pouquinho de espaço. Ah, precisa dela um pouquinho maior, um pouquinho menor. Em vez dela usar aqui, ele vai que seleciona o textozinho que ele tem, estica um pouco ou reduz um pouco. Está sendo entendido? Então, isso é o texto artístico. Outra coisa interessante que nós podemos ver nessa seleção, através dessa cruzinha, quando você dá um clique aqui, ó, olha que a seleção mudou. Não mudou? Ela ficou com mais setas. E essas setas, ela vai nos orientar para que a gente possa, ó, girar essa fonte, ó. Girar essa fonte. Agora, onde que essa fonte está girando? Ela está girando em torno desse eixo aqui. Mas eu posso mudar esse eixo. Basta clicar no cursor, trazer o eixo para qualquer outro lugar, pode ser para cá, que quando eu girar, ela vai girar através do eixo que eu coloquei. Tá vendo? Ela distorce um pouco a letra. Ah, como é que eu vou voltar agora? Pô, eu quero ela retinha. Puxa uma reguinha, ó. Puxa uma reguinha e coloca ela, ó, clica no meio e coloca ela mais ou menos retinha, como estava antes. Olha lá, ficou certo. Então, este é o texto artístico, que geralmente é usado em desenvolvimento de projetos pequenos, como cartões, convite, folder e outros arquivos onde você precisa manipular pedaços do texto. Agora, nós vamos trabalhar com o texto parágrafo. Vou sair dessa tela aqui. O texto parágrafo, nós vamos proceder da seguinte forma. Nós vamos dar um clique aqui na ferramenta de texto, que é o Azinho, tá? Da mesma forma que nós fizemos com o texto artístico, nós vamos fazer com o texto parágrafo. Nós vamos dar um clique, só que ao trazermos o cursor aqui para dentro da nossa área de trabalho, ao invés de nós clicarmos
para que a gente possa estar digitando, como foi feito anteriormente, nós clicamos, né? O cursor ficou piscando aqui, né? O cursor piscando e a gente começa a digitar. Só que nós não vamos fazer isso. Nós vamos clicar aqui e vamos arrastar dentro da área de trabalho. Ele vai abrir uma área para que a gente possa estar digitando. Tem um cursorzinho piscando aqui, estão vendo? Bem no cantinho aqui, ó, tem um cursor piscando. Significa que eu posso começar a digitar. Ó, eu vou começar a digitar aqui só para vocês verem, ó. Estou digitando alguma coisa sem sentido, só para vocês entenderem isso, ó. Então, estão vendo que eu tenho um texto aqui. Digitei um texto qualquer aqui. Vou tirar a ferramenta de texto e vocês observem que agora ele fica esses pontilhados aqui. Tá vendo? Deixa eu ampliar para vocês verem melhor. Vou ampliar aqui, essa área aqui. Olha lá, tem um texto qualquer aí. E ele tem aqui, esse texto está dentro de uma área reservada para ele. Por quê? Porque aqui eu posso manipular esse texto. Ó, vou fechar essa área. O texto vai se ajustar ao tamanho do retângulo que eu estou usando aqui, tá vendo? Da área que foi estipulada para ele. E vocês veem que quando ele aqui ele tem aqui os botãozinhos aqui, né, as travinhas dele, os quadradinhos de seleção, e no centro ele tem esse outro aqui, ó, que é vazado, um quadradinho vazado e um quadradinho para baixo também vazado. O que significa isso? Que todo o meu conteúdo está dentro desse retângulo aqui. Se eu fechar, ó, vou fechar. Geralmente isso acontece quando você usa a dimensão para cima ou para baixo na horizontal. Olha o que vai acontecer. Agora ele está quadradinho vazado aqui em cima, mas aqui ele tem um X. O que significa esse X? Significa que tem texto ainda para ser mostrado. Então o que eu faço? Eu puxo. Agora o texto está todo aqui. Aí você pode estar ajustando. Quando eu clico fora, ele sai a seleção. Então eu posso colocar o cursor em qualquer parte dele, selecionar ele, tá? Ó, colocar o cursor aqui e mover ele para onde eu quiser. Então eu movo todo o texto. Assim como eu posso também dar mais um clique aqui, ó, aí vai aparecer aquelas dimensões que eu falei para vocês, que você pode manipular, rodando, rotacionando ele através de um eixo, tá? Exatamente igual como estava lá, ó, tá? Igual eu falei do texto artístico, ok? Tá vendo que aqui agora eu não consigo usar, né, o texto para digitar. O que eu faço? Eu vou dar um clique aqui, ó, e automaticamente o cursor vai voltar aqui. Aí eu posso clicar aqui, arrastar, ó, selecionar, né, e vou deletando. Eu vou deletar isso aqui e vou botar um texto real para vocês, tá? Então agora eu tenho um texto real aqui, tá vendo? Então observe que agora, olha só, eu tenho a setinha dizendo que tem muito texto para aparecer. Então eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Ainda tem a setinha, né? Então olha só, agora eu vou abrir, eu tenho um texto todo aqui. Ó, vamos diminuir para a gente ver um pouquinho. Vou botar toda a minha área de trabalho aqui, vendo? Olha só, vocês têm um texto aqui inteiro, tá vendo? Aí eu posso abrir até onde não tiver mais setinha para mostrar. Com a vantagem que eu posso estar fazendo isso, criando uma coluna, tá vendo? Eu posso estar fazendo isso aqui, ó, criar coluna. Embora exista outras maneiras de fazer coluna num texto, não é exatamente essa. Mas sabe, isso aqui também é um recurso. Geralmente esse recurso aqui usa-se muito quando a gente vai trabalhar com um folder que precisa de texto compridos e tal, tá? Essa é a vantagem do texto parágrafo, que você pode estar fazendo isso, depois botar um título aqui, tá? Ó, como aqui sobrou espaço, você pode fechar esse espaço. E você pode também formatar como você quiser esse texto. Formatar ele. Você seleciona. Ok? E pode estar colocando tamanho de fonte, pode aumentar a fonte, ele está com 11, vou botar com 14, a fonte aumenta, tá vendo? Aumentou. Eu posso estar fazendo alinhamento nele, né? Posso colocar, por exemplo, ele todo
justificado, ele vai ficar certinho. Posso colocar uma cor, né? Como eu disse anteriormente no texto artístico. Então você pode estar fazendo tudo isso, tá? Essa é a vantagem de vocês estarem trabalhando com o texto parágrafo, que vocês podem manipular, tá? Como eu aumentei a fonte aqui, provavelmente o espaço dele está limitado, ó. Então vou abrir aqui um pouquinho. Vamos ver se ele vai ficar ainda. Agora já foi o texto todo, tá vendo? Então eu posso ajustar isso na minha página como eu quiser, através dessa opção. Então, resumindo, o texto artístico, você trabalha com ele livre. Já o texto parágrafo, ele vem dentro de um espaço que você tem que ajustar esse espaço de acordo com aquilo que você está fazendo. Tá? Então, existem dois tipos de texto para trabalhar. E se eu quisesse aqui, agora, ó, eu posso criar um título usando o texto, agora o texto artístico. Ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um título aqui é de como usar a ferramenta de texto. Dá um clique aqui, está aqui, ó. Agora eu tenho um texto artístico, que é o título, e tenho um texto parágrafo, que eu posso manipular. Tá? Então isso aqui, gente, é uma aula de como vocês podem estar usando os dois tipos de texto. Tá? Então vejam bem, essa é uma aula voltada para trabalhar com texto. Ok? Então espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Não esqueçam de dar o likezinho de vocês aí. Quem não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, que é muito importante para a gente. Não deixe de compartilhar com seus amigos, para que eles conheçam o nosso trabalho. E na próxima aula, vamos dar continuidade ao nosso trabalho e ao nosso curso de CorelDRAW 2021. Tá bom? Um grande abraço. Até lá, se Deus quiser.